Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. Ultimamente, a tua opinião está dando cadeia. Então, você deve tomar cuidado, muito cuidado. Eu, de minha parte, não tomo cuidado com nada. Já passei dessa fase. E o assunto de hoje, então, os sistemas digitais, vai ser a parte de memórias. Então, eu já iniciei lá a parte de multiplex e para ter a compreensão de endereçamento de memória, é exatamente o que nós precisamos, os endereços de um multiplex. A partir daí, com conversão de base, você consegue entender endereçamento de memória. E depois que eu falar do endereçamento da memória, aí eu vou falar de alguns tipos de memória que são usadas nos computadores. Então, memórias e a ideia de memória é só você imaginar um gaveteiro. Então, você tem um armário com gavetas, algo assim. E aqui estão as gavetas. Eu vou colocar inicialmente 4 gavetas para facilitar. Então, imagine que as gavetas são numeradas: a gaveta 0, a gaveta 1, a gaveta 2 e a gaveta 3. Mas, para numerar as gavetas, o computador faz isso em binário. Então, como eu tenho que escrever aqui o número da gaveta de 0 a 3, então eu vou escrever aqui com 3 bits, perdão, com 2 bits: 00, 01, 10 e 11, contando aqui em binário de 0 a 3. E, se em algum momento você abre uma gaveta, então vamos abrir uma gaveta aqui. Vamos abrir essa gaveta aqui embaixo, que está mais fácil de eu apagar. Então, eu abro essa gaveta, a gaveta de número 3, eu puxo ela para fora, aqui, e quando eu puxo a gaveta para fora do armário, aqui está escrito 3 em binário, e lá dentro eu vejo o fundo da gaveta. Então está lá o fundo da gaveta. E o que eu vejo lá dentro? Lá dentro da gaveta, eu guardo um número. E esse número pode ser guardado, por exemplo, com um pedacinho de papel. Então, vou botar aqui um pedacinho de papel guardado lá no fundo da gaveta. E nesse pedaço de papel tem um número binário de 8 bits. Então, eu vou escrever aqui 10001100. Pronto. Tem ali naquele pedacinho de papel um número binário de 8 bits guardado. O número da gaveta que o papel está guardado é a gaveta 3, e o papel que está lá dentro tem um papel, então, escrito com um número de 8 bits. Tecnicamente, isso significa o seguinte: o número da gaveta é o endereço. Então, aqui está o endereço. Esse é o número da gaveta. O dado que está lá guardado lá dentro, então, é o dado guardado naquele endereço de memória. E, nesse caso aqui, como o dado tem 8 bits, ele tem 8 bits, ele tem guardado 1 byte. Então, esse 1 byte está guardado lá dentro da memória, e o número do endereço
aqui no armário, no gaveteiro, aqui nesse arquivo, né? O número é o número 3. Então, esse é o número da gaveta. Muito bem. E se eu quiser ler aquele número que está lá? Bom, como é um número que tem 8 bits, então eu tenho que fazer eletronicamente algumas considerações. Aqui está o bloco que representa essa memória. Observe que esse bloco aqui, ele guarda números de 8 bits. Então, eu vou desenhar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho aqui o dado que está guardado na gaveta com 8 bits. Então, esse conjunto aqui, ele tem 8 bits e é o dado que está guardado lá. Tem 1 byte em cada posição, em cada gaveta. Para acessar a gaveta, os endereços aqui no meu exemplo vão de 0 a 3. Eu preciso de 2 bits. Então, eu tenho aqui 2 bits de endereçamento. Endereço. Os bits de endereço, em inglês, address. Então, eu numero os bits de endereço e eu coloco aqui A1 e A0. São os 2 bits de endereço. A, por causa do nome em inglês. E os dados, eu coloco aqui de D7 até D0. São 8 bits guardados, 1 byte em cada posição. Como eu estou falando que eu posso abrir a gaveta e ler a informação, significa que esse barramento de dados aqui sai o dado. Se eu pudesse escrever, se for uma memória de leitura e escrita, então o barramento seria bidirecional. Então, eu teria 8 bits aqui, 8 bits entrando na memória. No meu exemplo, com 2 bits de endereço, A1 e A0, e o barramento de dados, esse 8 aqui, então, dizendo para quem vai usar o circuito integrado da memória que pode entrar ou sair um número de 8 bits em cada endereço. Bom, então, a coisa funciona da seguinte maneira. Se é uma memória que você pode ler a informação que está lá, é uma memória somente de leitura, somente de leitura. Se é uma memória somente de leitura, isso em inglês é a read-only memory. ROM, por favor, eu vou colocar aqui entre aspas, ROM, ROM. Vou botar aqui ROM, ROM, porque muita gente fala por aí, usa a expressão ROM, e ROM é quarto, né? Então, quando você ouve alguém falar, por exemplo, CD-ROM, CD-ROM está errado, porque CD-ROM é um quarto de guardar CD, né? O que existe é o CD-ROM, que é um CD que é uma memória somente de leitura. Então, é CD-ROM. Então, está errado falar CD-ROM. Então, eu botei aqui ROM. Muito bem. Então, eu vou inverter até aqui.
não é ROM, é ROM. Os endereços, e aí existe um comando para quando você vai ler o dado, você põe um endereço e tem um chip enable, CE, normalmente até ativado com 0. Então, aqui está o chip enable, que é a habilitação do chip. Então, você coloca o endereço e quando você vai ler o dado, você ativa o chip. Normalmente, ele é barrado. Então, normalmente, ele é ativado com 0. Vou fazer uma inversão aqui. Aguenta aí. Vai embora. Tem um negócio que está errado aqui, eu tenho que corrigir. É o tapete aqui. Acho que melhorou. Então, na memória de leitura, tem o seguinte procedimento. Você coloca o endereço, depois que você disse qual o endereço que você quer ler o dado, o número da gaveta, para o dado sair, você tem que ativar o chip enable. Ativou o chip enable, colocou 0, o dado sai. Quando você desabilita o chip enable, desabilita a memória, o barramento de dados da memória entra no terceiro estado, o tri-state, é o estado de aberto. O circuito fica aberto. Isso mais adiante, mostrando para vocês um microsistema, um sistema de computador com memória ROM, memória RAM, portas de entrada e saída, isso fica mais claro. Mas, por enquanto, basta saber isso. O circuito, quando é desabilitado, ele abre completamente, fica ali em alta impedância. Não tem nem 0, nem 1, fica aberto. E, no momento que você bota o endereço e ativa o chip enable, ele coloca o dado para fora. Os zeros e uns que estão lá no papelzinho na gaveta aparecem do lado de fora. Aparecem do lado de fora. Então, essa é a memória ROM. Você pode ler o dado. Agora vamos para a memória de leitura escrita. A memória de leitura escrita é conhecida como memória RAM, que significa Random Access Memory. Memória de acesso aleatório. Houve uma época que memória de acesso aleatório significava que você podia acessar qualquer endereço dela, mas isso era uma contraposição com as memórias de fita, por exemplo, as fitas magnéticas, que você, para acessar um dado da fita, você tinha que passar por todos eles até chegar no dado que interessava a você. E aí, quando fizeram memórias que você podia acessar qualquer endereço em qualquer sequência, chamaram de memória de acesso aleatório, em vez de sequencial. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você pegar a literatura antiga, muito antiga, você encontra esse tipo de explicação. Mas para a literatura moderna, para as memórias que nós usamos atualmente, quando você encontra a expressão RAM, significa que é uma memória de leitura e escrita. Você pode ler o dado ou escrever o dado nela. Quando é uma memória ROM, é uma memória que você só consegue ler o dado que está gravado nela. Você não consegue alterar. Depois eu vou até comentar sobre a memória que você pode somente ler, mas tem um processo elétrico
que você consegue alterar a informação que está lá. Mas depois vamos ver isso. Por hora, vamos ficar nesses dois tipos. Da mesma forma que a memória ROM, quando você vai ler o dado, você coloca o número do endereço, ativa o chip enable e ele coloca para fora o dado que está guardado naquele endereço, na memória RAM também existe esse comando. Então, também existe o chip enable, o CE, que normalmente também é barrado. Agora, existe uma diferença. Na memória RAM, o dado pode ser escrito no endereço também. Então, tem que ter mais um comando para dizer para a memória para aceitar o dado e colocar naquele endereço. O comando que faz isso é um pino, isso aqui é o pino de chip enable, tem mais um pino aqui, que é o RW, que R é read, e o W, o write. Então, ler e escrever. Esse ler e escrever, ele é escolhido, geralmente, um deles barrado e o outro não. É essa forma que é escolhida. Não necessariamente a leitura é ativada com 0. Nesse meu exemplo aqui é. Então, o processo funciona da seguinte maneira. Aqui é uma memória ROM, aqui uma memória RAM. Você põe o endereço, você diz se vai ler ou escrever, e aí ativa o chip enable. Se você ativar para leitura, quando levar para 0 o pino de chip enable, ela bota o dado para fora. Se você ativar, botar aqui nível lógico 1, ativar para escrita, é claro que alguém vai mandar o dado para ela, já está colocado aqui o barramento de dados, já tem os dados que vão entrar. Assim que ativar o chip enable, o dado entra. E como é que você bloqueia isso? Você coloca em 0 o chip enable, então ele está em 1 normalmente, você coloca em 0, depois leva para 1, ele bloqueia a informação que você registrou nele. Então, esse é o procedimento. Bom, aí esse foi um resumo do que é uma memória ROM e uma memória RAM. Vamos passar mais uma vez. Memória ROM. Memória somente de leitura. Você diz qual é o endereço que você quer ler o dado, já que é só de leitura. Ativa o chip enable e o dado que está guardado naquele endereço que você disse aqui, esse dado vem para fora. No momento em que você desabilitar o chip enable, o barramento de dados fica aberto. Não tem 0 nenhum, fica aberto. Você pode perguntar, mas e aí? Então, o que acontece? Bom, num computador, por causa da memória ROM, memória RAM, portas de entrada e saída, quando o barramento fica aberto, é para que outro dispositivo use, ou a própria CPU use para alguma outra finalidade. Mandar dados para uma porta, por exemplo, ela pode escrever um dado numa porta ou ler. Uma CPU, uma central de processamento, unidade central de processamento, externamente, ela só faz duas coisas. Ou ela lê um dado, ou ela escreve um dado. Só faz isso. Não existe outro procedimento. Mais tarde, um dia, vocês vão estudar interrupções e aí vocês vão ver outras tarefas. Mas, essencialmente, a unidade central de processamento, do lado de fora do circuito integrado, da CPU, a única coisa que ela faz é ler um dado ou escrever um dado. Muito bem. Continuando aqui na RAM, resumo. Numa memória RAM, memória de leitura ou escrita, você pode colocar um endereço que você quer ler ou escrever o dado. Se você quer ler o dado, você coloca o pino de leitura escrita. No meu exemplo aqui, você coloca ele em 0.
Significa que o próximo passo, a memória vai colocar para fora o número binário que está guardado naquele endereço. No momento em que o chip enable for para 0, porque no meu exemplo eu coloquei ativado com 0, no meu exemplo. É o caso da maioria das memórias. No momento em que ele for para nível lógico 0, o dado vem para fora. Assim que ele voltar para 1, o barramento abre. Do mesmo jeito que a memória ROM. Fica aberto. Os fios, os filetes do circuito impresso, que estão indo até a memória ROM e até a memória RAM, no momento que as memórias estão desabilitadas, você pode pegar um multímetro, ir nos pinos, nas trilhas de circuito impresso dos dados, e você vai verificar que ele está flutuando. Ele tanto pode estar em 0 como pode estar em 1. Bota o osciloscópio ali, você não vai ter certeza se tem 0 ou 1, porque ele pode estar flutuando num valor intermediário, induzido pelos circuitos que tem em volta, pela rede elétrica, ruídos e etc. Alguns barramentos de computadores, eles colocam um jogo de resistores em todo o barramento, com valor bem alto, 47K, por exemplo, ligado lá no 3,3 volts, ou no 5 volts, mais antigamente, de forma que, por exemplo, possa colocar todos eles ligados para massa, ou todos eles ligados para VCC, para não permitir que fique flutuando sujeito à indução eletromagnética de algum equipamento que esteja em volta, né? Capacitores, se você pensar em botar capacitores para eliminar ruído, nem pensar, não pode. Não pode colocar capacitores, até porque a própria capacitância dos filetes de circuito impresso atrapalha o funcionamento da memória. A memória funciona muito rápido. A CPU, quando lê ou escreve numa memória, esse procedimento é muito rápido. Então, os dados que vão para a memória ou vêm da memória, eles sobem 0 e 1 muito rapidamente. E se você tiver excesso de capacitância nas trilhas de circuito impresso, na placa de circuito impresso, a borda de subida e a borda de descida ficam arredondadas. E os circuitos lógicos podem não entender se está em 0 ou 1 por causa desse arredondamento. Essa transição ela tem que ser rápida para aquela família lógica que está sendo usada. Então, esse é o procedimento. E aqui, então, ficou um resumo do que é memória ROM e o que é memória RAM. Então, agora, eu vou passar para o endereçamento. Só um instantinho, não vai embora. O Leonardo está aí, o Johnny está aí também. Eu também, professor. Eu também? Não, o Gabriel eu sei. O Gabriel está desde cedo. Eu que estou vendo ali quem está participando. Eu contava que o... Como é que é o nome dele? O Wallace? Wendell. Wendell. Contava que o Wendell estivesse assistindo, mas talvez ele esteja em deslocamento, né? Se eu não me engano, ele trabalha ali na UERJ, né? Por ali deve estar bem complicado. Eles iam fechar 5 da tarde o trânsito em volta do Maracanã. A única maneira de sair de lá é pela São Francisco Xavier. A Radial Oeste fica fechada. Não deve nem ter conseguido chegar em casa ainda. Bom, vai fazer barulho agora aqui, porque o quadro não está fixado. Está na janela. Não sei se vocês perceberam, mas aqui atrás é uma janela. Não dá para ver. Não é um trocadilho com o Leonardo. Bom que pega um fresco aí o quadro. Tá friozinho lá fora. Tá bom. Eu deixei a janela aberta.
Cheguei, já botei o sapato na janela, do lado de fora, claro. Mais cedo estava chovendo. Muito bem. Então, agora, eu vou expandir essa ideia. Para quem já assistiu lá as aulas de multiplex, essa parte fica um pouco mais simples, né? Chegou mais alguém? Jonathan. Então, eu vou tratar dos endereços. Endereços. Os endereços estão em binário, mas quando você olha o esquema de um computador com uma memória muito grande, esses endereços para colocar em binário ficariam um negócio trabalhoso demais. Então, os endereços são tratados em hexadecimal. E na representação da memória, também não se coloca o barramento todo, aquele monte de fios, né? Então, imagine uma memória de 1 megabyte, vamos começar com um exemplo modesto. Então, eu tenho uma memória de 1 megabyte. Se é uma memória de 1 megabyte, vamos colocar aqui, fazer um blocão aqui, né? Para ter 1 megabyte, vamos fazer aqui aquele exercíciozinho rápido, né? Se você tem 1 bit, você tem 2 combinações. Só pode ser 0 ou 1. Você tem 2 bits, você tem 4 combinações. 00, 01, 10 e 11. E assim vai. Quando você chega a 8 bits, por que 8 bits? Porque eu estou tratando de byte, é interessante que vocês saibam disso. Vejam isso. 8 bits dá 256 combinações. Então, o número guardado numa memória de 1 megabyte significa que ela tem 1 mega endereços e em cada endereço tem 1 byte guardado, igual ao primeiro exemplo que eu dei, que tinha 4 gavetas e em cada gaveta um número de 8 bits, né? Um papelzinho escrito com um número de 8 bits. Então, aqui, no meu exemplo, você tem 1 megabyte. 1 megabyte significa que o número guardado, então aqui é o dado, e esse daqui são 1 mega, é a quantidade de endereços. Normalmente, você verá escrito assim, ó, 1 mega por 8. Então, quando você encontrar algo assim, 1 mega por 8 significa que é 1 megabyte de 8 bits. Da mesma forma, 1 mega por 4, 4 bits e assim por diante. 1 mega por 16, 16 bits em cada endereço. Mas vamos prosseguir aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, é bom você sempre lembrar que 8 bits dá 256 combinações. Aí vem 9, 10. 10 é outro número importante. Dá 1024 combinações. É importante. Não tem memória de 10 bits de dados. Também não tem memória de 10 bits de endereço. Quer dizer, já teve, né? Quando eu comecei a estudar computador, tinha, né? Naquela época, as memórias eram muito pequenas, né? Então, era muito comum aquele TK-82 com fantásticos 2K bytes de memória, né? 2 KB de memória.
Era comum isso. Bom, aí você vai, 10 bits, 11 bits, 12 bits, 13, 14, 15, 16 bits. 16 bits é uma combinação também importante. 16 bits dá 65.536 combinações. Guarde bem isso. Você prossegue, 17, 18, 19, 20. 20 bits. Por que 20 bits é importante? Porque 20 bits dá 1.048.576. 1.048.576. Se você pegar na calculadora 1.048.576 e dividir por 1024, dá 1.000. Então, isso aqui é 1020, perdão, divide por 1024, dá 1024. Falei errado. Então, isso aqui, 1.048.576, isso aqui é igual a 1024 vezes 1024. Como 1024 você abrevia e diz que é 1K, K minúsculo, né? Não é K maiúsculo, não. 1K. Então, esse aqui é 1K vezes 1K. Isso aqui dá 1 mega. Então, por isso que 20 bits é importante. Você vai dizer ou vai pensar, acontece que os computadores não têm mais 1 mega há muito tempo, há 40 anos, né? 40 anos. É a idade do TK-82, até mais do que isso. Há 40 anos atrás era um número relevante. Hoje em dia, a memória tem 4 GB, 8 GB, 16 GB, né? Cada chip tem 1 gigabyte, né? Por exemplo. Ou então, ao contrário, tem 8 gigabits num chip, aí você põe 8 memórias, aí você tem 1 gigabyte, né? Associa todas elas. Muito bem. Então, esse aqui é um número importante, mas se você multiplicar de novo 1K, 1K e multiplicar de novo por 1K, adivinha o que dá? Vezes 1K, isso aqui dá 1 giga. E aí vai descendo. Então, quanto é que dá isso? Vou fazer a conta aqui, porque eu não lembro de cabeça. Vocês estão com calculadora? Gabriel, você sempre está com a calculadora aí na mão? Ih, pessoal, errou, hein? Eu nunca tô com a calculadora na mão, não. Não? Peraí, abre o computador, peraí. É mais rápido do que eu fazer aqui. Fala aí, tá no computador. Pega 1.048.576, multiplica por 1024. É 1.073.000.000 1.073.714.824. Muito bem. Então, isso aqui é 1 giga. Isso aqui é 1 giga. Agora, repara. Olha para isso Pessoal, aqui. Ó. é 714, não é... Tipo, é 741, não é 714, desculpa. Você que falou o contrário? Deve ter sido, dislexia. Porque eu também tenho, então sempre fico na dúvida. Né? As pessoas me falam um número, eu escrevo ao contrário. Agora, olha aqui o interessante que eu marquei aqui. 10 bits dá 1024. 20 bits, 1.048.576. 30 bits, então aqui é 1.000, milhão, bilhão. 1.073.741.824 posições de memória, por exemplo. E se eu puser 40, repara, isso aqui é 2 elevado a décimo.
Isso aqui é 2 elevado a 20º. 2 elevado a 30º. Isso aqui seria 2 elevado a 40º. Quanto é que seria isso? 1 giga vezes 1000, vezes 1K. Dá 1 tera. 1 tera. Então, ô Gabriel, se você pegar 1.073.741.824 e multiplicar por 1024, Dá 1.099 agora, ponto. ponto. 511 ponto 627 ponto 776. Muito bem. Isso aqui é 1 tera. Qual a importância de você saber que isso aqui é 1 tera? 2 elevado a 40. Qual a importância disso? Porque tem HD de 1 tera. Né? Ainda não tem memória de 1 tera. Acho que não. Né? Já tem SSD. Né? Alguém mandou mensagem. Entendi. Falar. Tem de falar o quê? Não entendi. Fala aí, Gabriel. Ah, professor, que o Jonathan é mais rápido que eu, ele faz a conta primeiro, só que ele estava escrevendo. Eu falei, tem que falar que o senhor estava longe do monitor. Ah, tá. Não tem problema, não. Eu sou lerdo. Então, repara só. 2 elevado a... Ah, ficou bonito aqui, ó. 2 elevado a 0. 2 elevado a 0. Falei bobagem? Não, tá certo. 2 elevado a 0, 10. Não, é 2 elevado a 1 aqui. Isso aqui tá errado. Ficou fora de sentido, mas tudo bem. Vou apagar aqui para não ficar feio. Só que ficou registrado no vídeo, né? Tudo bem. Então, 2 a 10, 1024. 2 a 20, 1.048.000, etc. 2 a 30, 1 bilhão. 2 a 40, 1 trilhão, etc. E tal. Bom, e aí a gente chama de 1 tera, de 1 giga, de 1 mega e de 1 quilo. Né? E aí tem umas variações, né? Por exemplo, aqui, 65.536 é 64 vezes esse daqui. Então, a gente tem que escrever aqui 64K e não 65. Né? Esse daqui, a gente escreve que é 1024K. Então, é 1K vezes 1K vezes 1K. 1KK. E aqui, pega 1 mega, multiplica por 1K, dá 1 giga. Aqui pega 1 giga, 1 giga, deixa eu fazer aqui G em vez de 6, vezes 1K, então dá 1 tera. Bom, por enquanto, a gente não precisa ir para peta, né? Só para lembrar vocês, né? Quilo, mega, giga, tera, peta e hexa. Hexa, eu acho até que com 2x, não tenho certeza agora. Então, o próximo passo, depois de terabyte, vai ser petabyte. E no futuro, hexabyte. Depois disso, eu não sei mais. Tem iota, tem um monte de outros aí. Tem mais 2 à frente aí, pelo menos, que eu nunca lembro. O que interessa isso? Nada. Então, agora que vocês já viram de onde vem esse 1K, 1 mega, 1 giga e 1 tera, aí eu posso apagar. Posso apagar e aí eu vou voltar aqui para a memória. Fazer logo da memória.
Eu disse que essa memória aqui, do meu exemplo, era 1 megabyte. Então, significa que tem um dado aqui, um dado de 8 bits. Sabe aquele negócio que eu coloquei lá no início? 8 fiozinhos? Não se faz isso. Então, está na hora da gente mudar. Você faz isso aqui, bota um tracinho e escreve aqui, 8. Sabe o que é isso? Barramento de dados. Então, aqui está o barramento de dados. Pronto. Então, a partir desse ponto, toda vez que você tiver um barramento com muitos fios, você não desenha os fios. Você pega uma linha, geralmente uma linha destacada, um traço mais grosso, e bota um tracinho cortando ele. E escreve do lado do tracinho a quantidade de fios, ou do filete de circuito impresso, que passam por ali. A quantidade que passa por ali. Agora, eu disse que era 1 megabyte. 1 megabyte tem 20 bits. Mesma coisa. Eu vou colocar aqui, vou colocar um tracinho e vou escrever 20 do lado dele. Esse barramento de dados, em inglês, é address bus. Por favor, pelo amor de Deus, não traduza para ônibus. Entende? Era um erro muito comum Muito bom. antigamente. Hein? Muito bom traduzir para ônibus. Não, eu estou chamando a atenção disso porque existe em eletrônica linear, nos amplificadores da década de 40, 50, os amplificadores valvulados, os montadores, os projetistas e os montadores, para evitar ruídos, eles faziam o mesmo procedimento que se faz quando você faz aterramento de uma casa, por exemplo, né? Então, se você tem que fazer um aterramento do chuveiro, um aterramento da área de serviço, um aterramento de um outro equipamento qualquer, né? Computadores, então, o correto é você puxar um fio do chuveiro, do aterramento do chuveiro, levar até o quadro onde está feito o aterramento principal e ali você liga o fio que vem do chuveiro. Quando você vai fazer o aterramento da área de serviço, você pega um fio lá da área de serviço, separado do fio do chuveiro, traz até o ponto no quadro de força onde está feito o aterramento principal. Se você tem os computadores, mesma coisa. Você puxa um fio de lá dos computadores até o ponto onde tem aquele capão grossão que está fazendo o aterramento, nas barras de aterramento. Isso seria o correto. É claro que ninguém faz isso. Ninguém tem dinheiro para fazer isso. Mas em algumas instalações profissionais, isto é necessário. Porque senão, as fugas e as proteções do chuveiro, por exemplo, interfeririam no funcionamento da rede do computador, por exemplo, ou interfeririam no funcionamento do computador da máquina de lavar, do processador, né? E claro que eu estou dando um exemplo muito grosseiro, que você vai dizer isso nunca vai acontecer, né? De fato, eu estou dando exemplo de uma casa, uma instalação elétrica, que geralmente não é muito sensível a esse tipo de coisa. Mas se pensar em equipamentos eletrônicos muito sensíveis, quando você faz o aterramento de um equipamento eletrônico, puxa um fio de aterramento de lá até o ponto de aterramento e tem que aterrar outro equipamento, você tem que puxar outro fio, porque senão as correntes comuns que passarem para um equipamento vão interferir no outro, se for um fio só passando de um em um equipamento, entendeu? Então, o último equipamento, se ele tiver qualquer variação no fio de aterramento,
ele vai afetar todos os equipamentos que estão no meio do caminho até chegar no barramento principal de aterramento. Deu para entender, né? E isso, nos equipamentos eletrônicos, principalmente os amplificadores, o que eu estava mencionando, os amplificadores lá da década de 40, 50, 60, a válvula, eles tinham muito desse problema. Os transistorizados também têm, mas é um pouco menor e o pessoal já está mais castigado, então o pessoal já sabe melhor. Hoje em dia, por causa da modernidade, não só da internet, mas os fabricantes começaram a produzir a informação de dados, de característica de componente, já mostrando uma possibilidade de um circuito impresso para fazer teste. Então, dali você já tira um aprendizado de como fazer o teu circuito impresso, só de olhar o teste do fabricante, né? Então, os pontos de aterramento, ligação à massa, vamos falar melhor. Os pontos de ligação à massa já são definidos e você costuma olhar o arquivo do componente para aplicação de teste do fabricante e você já faz parecido com o que o fabricante fez. Então, muito problema já foi eliminado aí por causa disso. Mas lá na década de 50, 60, os amplificadores valvulados usavam um barramento só, passava por vários circuitos e era ligado no chassi, num ponto e no outro, às vezes num ponto só. E vinha a expressão bus, que era o barramento de ligação à massa. E nos livros vinha a expressão em inglês, né, que era o bus. E muita gente traduziu aquilo como ônibus. Chamavam de busway, e como se fosse uma via de um ônibus mesmo, mas traduziam assim, como barra ônibus. Imagina, chamar de barra ônibus, né? É um absurdo. Mas ficou assim. Então, a forma correta é você simplesmente dizer que é um barramento de endereço. A forma, se você quer traduzir, vai produzir um documento, você usa a expressão barramento de endereço. Então, está aqui o barramento de dados. Eu botei errado aqui. Aqui seria o data bus. Ou, como o pessoal fala, data bus. Está errado, mas fica mais bonito, né? O data bus parece esquisito. E esse aqui, adivinha o que é? Esse aqui é o de dados. Quais são os dados que vêm aqui? De D0, vírgula, até D7. Então, vai de D0 até D7, 8 bits. E o barramento de endereço? De A0 até... Bom, se tem 1 mega, tem 20 bits, então vai de A0 até A19. Correto? Tem 20 bits de endereço aqui. Marquei aqui 20 bits. O que é isso aqui? É o barramento de endereço. O barramento de endereço. Muito bem. O que está faltando aí? Se isso aqui é uma memória, está faltando o chip enable, que é o pino que habilita a memória para você poder ler ou escrever nela. Eu não disse se era uma ROM ou uma RAM, então eu vou botar bastante completo, né? Olha para isso aqui. Então, eu vou colocar o pino que diz se eu vou ler, 0, ou se eu vou escrever. Então, esse aqui é o pino de leitura e escrita. Se você botar 0, você lê o dado que está na memória. Se você botar 1, você escreve um dado na memória. Então, aqui no barramento, você tem que colocar uma seta para dentro e uma seta para fora. Quando você escreve ou quando você lê o dado. Presta atenção nisso. Leitura e escrita. Não é a memória que lê ou escreve, é a CPU.
A unidade central de processamento é que lê ou escreve os dados. Então, funciona assim. A CPU, quando vai ler um dado na memória, ela manda pelo barramento de controle dela, tem um pino dela, que avisa quando ela vai ler, na maioria das vezes tem um pino que avisa quando ela vai ler e um outro pino que avisa quando ela vai escrever. Nem sempre. Tem algumas CPUs que tem um pino só. Se está em 0, está lendo, se está em 1, está escrevendo. Né? E aí automaticamente liga esse pino da CPU direto aqui na memória. O que falta ainda aqui? Bom, além de botar o endereço dizendo qual é o número da gaveta, ativar para leitura ou escrita e recolher o dado ou escrever o dado, ler o dado ou escrever o dado, além disso, falta um pino que é o chip enable. Chip enable, normalmente ativado com 0. Pronto. Agora a memória está completa. Que memória é essa? É uma memória de 1 mega por 8 RAM, memória de acesso aleatório. Memória de acesso aleatório, modernamente, significa que você pode ler ou escrever a informação. O aleatório é nesse sentido. Só para lembrar, antigamente, muito antigamente, na década de 50, 60, as memórias de acesso aleatório eram aquelas que podiam ser lidas ou escritas, ou somente lidas, mas em endereços aleatórios e não em sequência, como é o caso das fitas magnéticas, que tinha que ler em sequência os dados até chegar no dado. Muito bem. Então, já fiz aqui um diagrama, está faltando completar, e agora sim eu vou apagar aqui. Está faltando tratar desse número binário de endereço aqui. O quadro está quase caindo aqui. Está preso aqui pela janela. Vamos lá. 20 bits. Então, eu vou escolher aqui, só para vocês sentirem o drama, eu vou escolher aqui um endereço de 20 bits. Olha a complicação. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 0. Pronto. Então tem 4, 8, 16, não, 4, 8, 12, 16, 20. Muito bem, tem 20 bits. Quando você está escrevendo um número binário, o bit mais significativo está aqui na esquerda. Então, esse bit aqui é o mais significativo. MSB. Deixa eu escrever direito aqui. É bit. Então, MSB minúsculo. Para não confundir com byte. Botar B maiúsculo, confundir com byte. E esse daqui é o lower significant bit. A expressão aqui é a seguinte: MSB, the most significant bit. O de maior significação, o mais significativo. E o L, LSB, the lower ou lowest, lower
significante, bit. O menos significativo, o de menor significação. Também aparece list, significante, bit. List é o último, né? É o de menor significação. Então, de qualquer maneira, LSB e MSB. Tomando cuidado, às vezes, para não confundir, se for o caso, coloca em minúsculo, para não confundir bit com byte. Usou B maiúsculo, fatalmente alguém vai confundir com byte. Se tiver chance de confundir, escreva em letra minúscula, como eu fiz aqui. Muito bem. E aí, como é que você escreve isso? Olha o tamanhão desse número. Então, vamos passar para hexadecimal. Passando para hexadecimal, você agrupa de 4 em 4. Então, aqui está escrito 8. Então, você põe em hexadecimal, 8. Aqui tem um 15, que é o F. Aqui tem um 0, que é 0 mesmo. Aqui tem um 10, que é o A, em hexadecimal. Aqui tem outro 8. Então, você coloca aqui 8F0A8 é o endereço. Muito mais fácil. Quer dizer, tu pode olhar e dizer assim, fácil coisa nenhuma. Muito bem. Então, explicada essa parte, eu vou passar agora para uma... Estamos na reta aqui para terminar essa parte. Eu esperava terminar 8h30. Tudo bem para vocês? Tá, beleza. Por mim, tudo bem. Ok. Talvez acabe gastando um pedacinho mais, que eu queria mostrar o endereçamento funcionando, né? Que é uma parte interessante. Ok, o Jonathan mandou mensagem. Ok. Então, vamos lá. Guardou isso? Muito bem. Se não guardou, muito bem também. Não tem problema. Então, agora, eu vou apagar isso aqui, essa parte aqui, e vamos tratar dessa questão do endereço, e depois eu vou mostrar como a CPU escolhe os endereços das memórias. Como, por exemplo, funciona aquele barramento onde você coloca na placa-mãe do computador. Provavelmente, se vocês nunca fizeram isso, já ouviram falar, né? Quem nunca fez, já ouviu falar. Você tem a placa-mãe do computador e você vem ali, pega o gabinete, estou falando aquele de mesa, o desktop. E aí você vem ali, tem ali, por exemplo, 4 slots para botar memória. Aí tu compra as réguas de memória, vai ali e coloca uma memória, 2 memórias. Tem placa-mãe que você colocando uma memória só não funciona. As mais antigas, as mais modernas não tem esse problema. Então, tinham as placas mais antigas que, para poder funcionar, você tinha que colocar 2, pelo menos. E era mais complicado. Tinha, assim, na placa-mãe, tinha uma variação, né? Então, está aqui, por exemplo, o chip da CPU, aí bota lá o dissipadorzão. Eu sou antigo, então vou botar aquele dissipador redondo, né? Tinha o cooler e o dissipador redondo. Aí do lado tem assim, uma reguinha, outra e outra. 4. Aí está escrito do lado dela, DDR. DDR, que é um tipo de armazenamento de memória, que é memória dinâmica, né? Eu pretendia até ter um dia, se nós tivermos outra aula remota, por exemplo, eu vou falar dos tipos de memória. Memória estática, memória dinâmica, o que difere de uma para outra, a memória estática, a memória ROM,
que não pode ser regravada, a memória ROM que pode ser regravada eletricamente, a memória ROM que para apagar você tem que botar luz ultravioleta na janela de quartzo dela, tem uma janelinha de vidro, de quartzo, na verdade, não é vidro comum, e você bota a luz ultravioleta ali durante 10 minutos, apaga o conteúdo dela, todos os bits vão para um e você grava novamente. Então, tem uma variedade de memórias que estão por aí, né? Provavelmente vocês já ouviram falar em atualização de BIOS, por exemplo, né? Do bichinho ignorante operando o sistema, né? Então, a atualização de BIOS é uma memória. A BIOS significa Sistema Básico de Entrada e Saída. Não é uma memória. Tem uma memória, né? Mas também tem o relógio em tempo real, aquele relógio que dá a hora lá do Windows, por exemplo, está no mesmo circuito integrado que tem a BIOS gravada, né? Falar a BIOS também está errado, porque todo mundo fala BIOS porque era a memória que guardava o BIOS, o Sistema Básico de Entrada e Saída, né? Então, como é que é feita a atualização? A atualização você baixa na internet, bota num pendrive, e aí roda lá, ou roda o programinha, ou coloca e já tem o programinha na própria placa-mãe, na BIOS da placa-mãe, já tem um programa de atualização, você encaixa a memória lá, entra no setup, configura para ela atualizar, liga e torce para não faltar energia elétrica, né, durante o processo. Essa é a vida de quem faz atualização. E depois que conseguiu, não faltou energia, terminou, você torce para dar tudo certo, né? Muita gente faz a atualização de BIOS, se arrepende, volta para a BIOS anterior, porque deu algum problema de algum driver que estava funcionando e parou de funcionar, por exemplo, né? Tem muito disso. Que a placa de vídeo, né? Placa de vídeo, driver de placa de vídeo, pega uma placa de vídeo mais antiga, funciona numa BIOS, você atualiza, dá problema, dá pau. Aí tu é obrigado a tirar, botar uma placa de vídeo que funcione para poder atualizar a BIOS para voltar para a anterior. É um desastre. Desastre terrível. Mas aí a DDR, que é Dynamic, como é que é? Dynamic, agora eu não lembro mais a sigla toda, mas um dos Ds aí é de memória dinâmica. Mas aí depois eu falo disso para vocês num outro dia. Num outro jogo, num outro Fla-Flu, né? O jogo aí do Flamengo, vai ter o Flamengo e Vasco segunda-feira, que eu já não estou escalado para dar aula, né? Já é outro professor que vai dar aula para vocês. Então, tem uns casos que está escrito aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Aí tem lá, DDR 0, 1, 2, 3. Né? E você podia botar uma régua só. Aí você vai no manual, está escrito Dual Channel. O que é o Dual Channel? Ele usa duas réguas compartilhando multiplexado para colocar dados e ler dados mais rapidamente. Né? Tá. Veio um aviso aqui para mim. Eu tive que prestar atenção aqui. Então, o Dual Channel é um multiplex, daquele multiplex que eu estava falando em sala de aula, só que é feito com as memórias. Então, para não perder muito tempo, enquanto uma memória está entre uma leitura e outra, uma leitura escrita, uma coisa assim, ativa a outra. Então, ele ganha tempo com isso. Isso aumenta, dependendo da operação de leitura escrita da CPU, você ganha aí até 50%, diziam eles, né, de velocidade no acesso à memória e, consequentemente, na execução do programa, né? Mas isso é em algumas condições. E para isso acontecer, você tinha que botar duas memórias iguais, que tenham o mesmo tempo de acesso, senão dava problema. A própria BIOS reconhecia que o tempo de acesso era diferente, ela faz o teste no tempo de leitura e escrita, não conseguiu ler e escrever, conseguiu a outra, ela não bota para trabalhar em dual channel, porque ela sabe que vai dar droga, né? Então você botava duas, né? Aí surgiu uma que vinha colorido, vinha uma cor aqui, outra aqui, uma outra cor aqui, casava assim, azul, azul, branco e branco, por exemplo, não estou lembrado agora. Aí você tinha que colocar as réguas na mesma cor,
para funcionar o dual channel ou para tudo funcionar. Não funcionava nada, não entrava nem vídeo de teste, né? Então, eu tinha umas maluquices danadas. Tem ainda até hoje, né? Agora melhorou muito. Agora, você chega com a régua de memória, tem lá 4 slots. Aí você pega uma régua de memória, bota em qualquer um. A CPU, na hora que liga o computador, a BIOS tem um programa que ela sai testando os slots, vendo aqui tem memória RAM, aqui tem memória RAM, aqui não tem, aqui tem, sei que lá. Aí ela soma, junta e arruma os endereços para ficarem contínuos. Muda o endereçamento, tem flip-flops, tem parte programável de hardware aqui nos slots, de forma que, se tiver um buraco na memória, ela tira e junta esses dois aqui, entendeu? E o endereçamento fica contínuo, né? Então, é bem mais inteligente do que era antigamente, que você é que tinha que fazer isso, né? Até dar certo. Muito bem. Espera que está caindo aqui. Daqui a pouco a tela vai cair. O meu Canvas... Professor? Oi. O Jonathan perguntou, o que são flip-flops? O que são flip-flops. Tá. Deixa eu botar aqui. Flip-flop é um retângulo que você escreve FF dentro. E, bom, primeiro, de onde vem esse nome? Flip-flop é o nome que eles dão em inglês para sandália havaiana, por exemplo, né? As sandálias que você sai andando e ela sai batendo no calcanhar, plec, 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 plec. Eles chamam de sandália de flip-flop. Por quê? Quer dizer, porque da sandália é óbvio, né? Por causa do barulho. Plec, 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 plec. Eles chamam de flip-flop. Então, são as sandálias flip-flop. Por que o nome flip-flop veio para esse circuito? Porque ele, quando troca de estado, ele tem uma saída, normalmente leva o nome de Q, a saída. A razão de levar o nome de Q é porque, principalmente os norte-americanos, quando colocavam transistores no circuito, colocava, esse aqui é o transistor Q1. Aí tu vai dizer assim, porra, não é TR ou T? Não, porque T e TR pode confundir com transformador. Então, eles passaram a usar o Q. Sei lá de onde veio, não tenho a menor ideia de onde veio. Mas os transistores sempre foram nomeados em inglês como Q1, Q2, Q3, etc. Aqui no Brasil usa T, T1, T2 ou TR, etc. Mas a documentação toda antiga norte-americana era Q1, Q2, Q3, Q4, era o nome dos transistores do circuito. E como os flip-flops eram feitos com transistor, o primeiro flip-flop, o mais comum, antigo, da década de 50, era feito com válvula ainda, depois foi feito com 2 transistores, eles eram assim. Um resistor para cá, resistor para cá, aí cruza para cá, vem para a base desse, aí vem para cá, vem para cá, vem para cá, e aqui liga, por exemplo, em 5 volts. Aqui está o emissor. E aí tinha o Q1 e o Q2. E aqui assim, colocavam aqui um diodo e um outro diodo aqui. Eu estou simplificando, né? Claro. E aqui entrava um circuito diferenciador. Aqui punha uma onda quadrada, por exemplo, pulsos vindo de algum lugar, 0 e 1. Esses pulsos passavam pelo diferenciador aqui, gerava pulsos assim. Lembra que isso aqui é um filtro passa alto, que é um diferenciador? Vocês não estudaram diferenciador ainda, eu acho, não sei. Esses pulsos aqui, ó, o negativo não era usado. O negativo, inclusive, eles colocavam um diodo aqui para matar o negativo.
botava um diodo ao contrário aqui. Aí, esse pulso, quando ele vinha, ele entrava e ia para os dois. Aí, o que acontecia? O transistor aqui, ele já tem, quando você liga, automaticamente, um deles, não importa qual, tem uma técnica até para fazer isso inicialmente, mas não vou falar disso agora. Quando você liga a alimentação, um deles satura primeiro e o outro vai para o corte. Um está saturado e o outro está no corte. Um está on, o outro está off. Um está ligado, o outro está desligado. O que está ligado tem 0 volt aqui. O que está desligado, aqui tem mais 5 volts no coletor. Aí o mais 5 volts do coletor aqui alimenta a base desse, mantém ele saturado. O 0 volt que está aqui dele saturado, mantém esse aqui no corte. E ele fica quietinho aqui. Tem nome para isso, biestável. Quando você dá o pulso, aquele transistor que já está conduzindo não vê o pulso, mas o outro vê. Aí o que acontece? Quando ele vê, ele baixa a tensão dele, porque ele vai para on, ele satura. Isso corta esse transistor, aí esse aqui vai para 5 volts, sai da saturação, e aí mantém esse aqui on, e aqui o 0 mantém aquele outro off. Então, esse circuito aí era o flip-flop. Você chegava com um botãozinho aqui na entrada, você apertava uma vez, ele plum, trocava de estado. Apertava outra vez, ele plum, trocava de estado. Por isso que é flip-flop, entendeu? Esse aqui era o início. Claro que depois evoluiu isso, então hoje em dia se faz isso com porta lógica, 2 portas NAND ou 2 portas OR, aí é outra história, né? Mas daqui é que nasceu o flip-flop. E existe um tipo de flip-flop, que é o que nos interessa, que ele funciona como se fosse uma memória de 1 bit. Ele tem uma entrada de dados e uma saída Q. E tem uma entrada de clock, que é aquele sinal que eu botei ali dando pulso, é o clock. Por favor, nunca traduza clock para relógio. Mesma coisa lá do bus, não traduza para ônibus, entendeu? Nunca traduza read-only memory para MAL, M-A-L, memória apenas de leitura. Não faça isso. Teve um autor famoso, um grande professor lá da Unicamp, né, que ele publicou um livro e ele fez isso, ele cometeu esse erro. Mas ele está perdoado porque ele era tão genial que isso daí não foi nada demais na vida dele, não afetou nada o conhecimento dele, nem a qualidade do conhecimento que ele passou para todos nós, né? Mas ele traduzia a memória ROM como memória MAL, M-A-L, MAL, memória MAL, memória apenas de leitura. E a RAM era memória de leitura escrita, como é que ele fazia? MLE, uma coisa assim, não lembro agora. Ele traduzia a sigla. Não se faz isso, porque é uma literatura técnica que é comandada pelos fabricantes, por aquele que idealizaram inicialmente, registraram os nomes, né? Então não se faz isso. Você não traduz flip-flop, você não traduz clock para relógio, até porque a ideia de clock aqui não é de relógio. O relógio está mais associado ao tic-tac, né? O clock é aquilo, ó. Aí tu vai dizer, pô, mas esse é o barulho do relógio. Mas não é relógio. É o pulso sendo aplicado no flip-flop. É a ideia, né? E por que é flip-flop? Flip, flop. Flip, flop. É isso. Ele fica trocando de estado a cada clock, né? Agora, tem um que é muito relevante, que... Deixa eu pegar meu apagador, caiu aqui no chão. Estopa. Tem um que é muito relevante, que ele tem um clock que não é para ficar fazendo toda hora. Ele é assim, você bota um dado aqui, vou botar 0. E ele tem 0 aqui guardado nele. Aí eu chego aqui, ele está em nível lógico 0, eu levo para 1 e volto para 0.
Quando eu levo para 1, ele aceita esse dado e joga para cá. Quando eu levo para 0, ele tranca. Então, aqui, o flip-flop lê o dado aqui. Quando ele chega a 0 aqui, ele tranca, ele trava o dado lá guardado. No meu exemplo, tu vai olhar assim e vai dizer, poxa, mas já tinha 0, armazenou 0? É isso. Funciona, isso existe eletronicamente. Agora eu vou inverter, só para facilitar. Ele tinha 1, você bota 0 na entrada, não acontece nada. Aí você leva para 1, o 0 passa para cá, você leva para 0, ele fica trancado, você pode trocar à vontade a informação aqui que ele fica memorizado ali. Esse flip-flop é de uma utilidade fantástica, muito usado, muito. Nos comandos da memória, isso que eu falei, qual memória vai entrar em qual endereço, o decodificador de endereço da memória é todo ele programado com flip-flops assim. A BIOS vai lá, lê, tem memória nesse slot? Bota em 1, por exemplo. Não tem nesse, bota em 0, para avisar para o circuito lógico, das portas lógicas, que ali não tem memória. O outro tem 1, o outro tem 0. Então, ele vai combinando os flip-flops de forma que aquela primeira régua fica num grupo de endereço, a segunda régua que foi vista, não importa em que slot estava, tem uma outra segunda régua que foi vista, ele junta o endereço, entendeu? Tem uma terceira, ele junta aqui. Então, ele une os endereços para ficar uma coisa contínua. Então, quando a CPU for acessando, ela não tem que ficar pulando de endereço de um slot para outro, de um slot de memória para outro. Fica contínuo, entendeu? É programado pela BIOS da CPU, né? E quem fica com essa informação memorizada é um flip-flop que está ligado ali no barramento, no controle do endereçamento das memórias. Aí tem um problema, que não é problema. Quando desligar o computador, então hoje em dia, eu não cheguei a ver. Espera aí, deixa eu ver o que o Jonathan mandou. Não consegui ver. Essa Microsoft complica tanto. Deixa eu mudar aqui para ver o chat. Chat. Okay. Então, hoje em dia, temos dual channel, graças ao... Claro! E ao multiplex. Aquilo que eu estava falando na aula, que ninguém está lembrando mais, né? Dos multiplex, o dual channel funciona por causa do multiplex. Enquanto a CPU está tratando de uma memória, a outra está desativada. Quando ela vai fazer alguma coisa para depois pegar alguma coisa interna da memória dinâmica, porque ainda tem isso, né? Tem um circuito que fica relembrando para a memória dinâmica o dado que está guardado nela. Aí, o dia que eu der aula de memória dinâmica, eu explico isso, que é o que chamam de refresh de memória. Eu, por exemplo, tenho um problema sério. Minha memória é dinâmica, é muito moderna, é dinâmica. Eu, para lembrar das coisas, alguém tem que ficar me lembrando sempre. Então, é isso. Na memória dinâmica, tem um circuito separado que controla a memorização. Então, como ela perde a informação, por exemplo, a cada 2 milissegundos, tem um circuito que varre todos os endereços dela, todas os RAS. RAS é Row Address Strobe, ou é o CAS? Não, é o RAS. Tem o RAS e tem o CAS. O RAS é Row Address Strobe e o CAS é Column Address Strobe. São 2 sinais que tem na memória dinâmica. Então, tem um circuito que fica dando RAS, dando pulso de 0, 0, 0, 0 no pino RAS dela, de todas elas. E isso vai trocando os endereços e dentro dela e vai relembrando. Ela guarda por efeito capacitivo. Se você deixar muito tempo sem atualizar, ela perde a carga elétrica que está na capacitância. Então, ela tem que ler a informação e carregar de novo, pelo menos a cada 2 milissegundos. Então, o circuito de refresh fica fazendo isso, né? Então, eu vou falando uma coisa, falando outra, foi embolando tudo.
Bom, voltamos aqui ao flip-flop. Então, o flip-flop é uma peça importante para toda vez que você ligar o computador. Veja que perde a informação quando você desliga o computador, né? Quando você liga o computador de novo, que entra lá BIOS, hoje em dia não aparece mais. Muito antigamente aparecia contando a memória, dizendo, ó, tem tanto de memória. Aí fazia aí contava, via os endereços de memória e dizia quanto tinha de memória. Hoje em dia não dá para fazer isso, porque gigabyte de memória não dá para ficar contando. Então ele faz o teste rápido e joga na tela quanto tem de memória, né? E o que eu estava falando do multiplex, entre um refresh e o outro, enquanto ele está usando uma memória, na outra ele vai multiplexando com a outra. Então, dependendo da operação, ele ganha tempo, né? Então, é o multiplex que faz isso. A união dos slots diferentes, quando você bota slot alternado, não bota contínuo, né? Os flip-flops é que memorizam isso toda vez que você liga o computador, a BIOS testa e guarda essa informação no controle do barramento de endereço da memória. Bom, deixa eu voltar lá. Vazei aqui para o flip-flop. Você vê que se for puxando, nós ficaríamos aí 2, 3 anos com 4 tempos por semana. Antigamente era, muito antigamente era. Tinha digital 1, 2 e 3, né? Para dar até a parte de memória e CPU. O curso técnico tinha 3 anos de sistemas digitais, porque tratava de muito mais detalhe que hoje em dia a gente passa direto, né? Então, no curso, por exemplo, vocês não verão isso que eu vou falar aqui, do decodificador de endereço. Não vai dar tempo hoje de eu falar do decodificador de endereço, senão vai ficar muito tarde, já são 20 para as 9. Muito bem. Então, o que eu ia falar? Sim, isso aqui. Imagine uma memória que tem 0, 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 0. Aqui tem 16 bits de endereço. E o barramento de endereço, aqui eu botei 20, né? No meu exemplo aqui teria 16. Então vamos lá. 16, só para facilitar o que eu vou mostrar. Aí você começa a contar 0, 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 1. Depois, 1, 0. Depois, 1, 1. Depois, 1, 0, 0. Sabe onde isso vai parar? Vai parar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quantos endereços tem daqui até aqui? Eu tenho aqui 16 bits. 16 bits é aquele 65.536. 2 elevado a 16. Muito bem. O primeiro endereço é 0. O último endereço, então vou botar aqui. O primeiro endereço é 0. Deixa eu tirar isso daqui. 65.536 é 2 elevado a 16. Então, o primeiro endereço é o endereço 0. Vou botar em decimal aqui. O último endereço é esse menos 1. Dá para perceber? Porque se o primeiro é 0, o último é essa quantidade aqui, tem 65.536. Começa em 0, termina em 65.535. Isso é importante, hein? Isso é importante. Muito importante. Passa isso aqui para hexadecimal. Eu vou botar pequenininho aqui. 0 é 1, 2, 3, 4. H. Então, 0, 0, 0, 0. Aqui, ó, tem 4 aqui.
cada algarismo hexadecimal representa 4 binários. E o último aqui, F, 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 F. F, 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 hexadecimal. Bom, isso daqui é muito, muito, muito importante. Vocês têm que ter a visão disso aqui assim. Claro que se você não tiver, também o mundo não vai acabar, porque você não sabe isso. Mas talvez você perca um emprego por causa disso. Muito bem. Agora, eu vou terminar mostrando uma coisa que eu fiquei falando tanto quando eu estava dando base numeração, e todo mundo ouviu, mas ninguém talvez tenha percebido a seriedade do que eu estava falando. Então, agora aqui eu vou mostrar onde é que está a seriedade do que eu estava falando. A importância de saber olhar em hexadecimal. Olha para isso. Se eu tiver uma memória com endereços começando em 0, 0, 0, 0, hexadecimal, e terminando em 0, F, 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 hexadecimal, quantos endereços tem aqui? Bom, eu tinha mostrado uma maneira de você fazer conversões rápidas para quando os bits estão todos em 1, lembra? Você soma 1, aí estoura, 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 e aparece 1 lá no final, né? Aí você olha aquela quantidade, só que você está querendo o anterior, então é só subtrair 1. Então vamos fazer isso. Se fosse 1, 0, 0, 0, hexadecimal. Bom, aqui o peso é 16 elevado a 0, que dá 16. Aqui é 16 ao quadrado, que dá, errei, 16 elevado a 0 não dá 16. 16 elevado a 0 dá 1. 16 a primeira dá 16. 16 ao quadrado, 256. 16 ao cubo, 256 vezes 16, 4.096. Como é que eu sei? Eu decorei. Então, quando tu olha para esse número, uma vez 4.096. Então, esse número aqui, passando para decimal, dá 4.096 decimal. Que endereço é esse? É esse aqui, menos 1. Então, dá 4.095 decimal. Não vou botar, porque não precisa estar em decimal. Então, vai de 0 a 4.095. Então, ele tem 4.095. Aqui tem 4K endereços. Percebeu? Porque são 4 vezes 1024. Tá certo? 24 vezes 4. 24 vezes 4 dá 16, vai 1, vezes 2, 8, mais 1, 9. É isso aqui. 4.096 vezes. É a mesma coisa, perdão. É a mesma coisa que 1.024 vezes 4. Isso aqui, 4.096. Então, aqui tem 4K. Percebeu? Isso é importante. Como é que eu sei? Só de olhar para o endereço. Assim, ó. Se está tudo F aqui, se eu somar 1 aqui, estoura esse F, ele vira 0, vai 1 para a casa seguinte. Esse F vira 0, vai 1 para a casa seguinte. Esse F vira 0, vai 1 para a casa seguinte. Vira isso aqui, 1.000. Lembra que eu falei que não se falava isso? Mas na hora de resolver o problema, a gente pode falar. Vira 1.000 em hexadecimal. 1000,
fale assim, 2 em 2 algarismos, 1000. 1000 dá 4096. Então, esse endereço aqui é 4095 e o primeiro é 0. E o total de endereços? Como é que eu sei o total de endereços? Está aqui, ó. Está aqui. 4096, que é 4 vezes 1K. Então, dá 4K endereços. Né? Isso facilita que tu não faz ideia. Existe um negócio, eu vou parar agora, exatamente por isso, porque eu entraria no decodificador de endereço, que aí é um assunto espinhoso, que ele demora para você compreender como é que funciona o decodificador de endereço. São portas lógicas, basicamente, que ligam e desligam as memórias de acordo com o endereço que a CPU manda. Liga ROM, liga RAM, aí surge uma coisa chamada mapa de memória. Então, existe um gráfico nos computadores, qualquer computador tem esse gráfico. Os computadores que você usa o Windows, ninguém bota isso, mas se você for procurar em algum lugar, num manual, uma coisa assim, talvez você ache, talvez. Nos microcontroladores, todos eles têm, senão você não compreende como programar o microcontrolador. Essa é uma das razões que eu digo sempre que o Arduino é ótimo para você aprender e continuar leigo em sistemas digitais, né? Então, veja só, você aprende a fazer, mas não sabe por quê. Eu digo eletronicamente. Então, imagine o seguinte, esse mapa aqui, ó. De 0000 até 0FFF, eu tenho uma memória ROM. Geralmente, nos microcontroladores, a memória ROM, na CPU também, na gabinete também, mas aí ela tem como se reprogramar. Por causa do Windows e tudo, ela reprograma tudo. Mas nos microcontroladores, geralmente a memória ROM começa no endereço 0. Quando você liga, ele começa a executar o programa no endereço 0. Melhor ainda, ele tem um comando para saltar, para ir para o endereço 4. Vocês vão aprender isso lá no microcontrolador PIC. Ele salta do endereço 0, tem um jump, quando chega no 4, ele pula o 4, porque o 4 é usado para algumas tarefas importantes. Endereço 4 mesmo, 4 decimal. Né? Muito bem. Aí, aqui, esse é um exemplo. Vamos botar aqui, exemplo, um mapa de memória. De 0 até 4095, até FFF, tem uma memória ROM. No endereço seguinte, olha lá, hexadecimal, hein? 1000 até, por exemplo, vamos botar aqui, até 1FFF, tem uma memória RAM. A memória ROM é onde você guarda o programa que vai ser executado, porque a memória ROM não perde a informação quando você desliga o computador. O programa fica guardado lá. Quando se desliga a alimentação, a memória ROM, que ela é somente leitura, ela fica com o dado armazenado. A memória RAM, não. Quando você desliga o computador, como ela é basicamente, hein, veja lá, basicamente feita de flip-flops, com portas lógicas, com transistores, etc., ou então quando a memória dinâmica usa um FAT para cada endereço, para cada bit. Então, a memória RAM, não. Na hora que você desliga a alimentação, ela perde a informação. Quem é que bota a informação na memória RAM? É o programa que vai ser executado, que vai usar a RAM como rascunho dos cálculos e etc. e tal, botar resultado, tem um rascunho, um valor temporário, bota na RAM. Vai gerar um vídeo, bota na RAM, né? Na RAM da placa de vídeo. Né? Ou então bota na memória RAM principal e o circuito da placa de vídeo vem aqui na memória principal e chupa o dado que está na memória principal do computador para a memória da RAM da placa de vídeo, porque lá o processador da placa de vídeo executa mais rápido. Então ele não pode perder tempo em vir na memória principal. Aí tem um circuito chamado acesso direto à memória, que ele puxa de um para outro, de uma memória para outra.
comandado por hardware, não por software. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4K de ROM, e aqui eu tenho de 000 até um FFF de RAM. Então, eu tenho mais 4K de RAM. Pronto. Esse é um exemplo de mapa de memória. E aí os computadores teriam outros, por exemplo, colocar aqui no final as portas de entrada e saída. Aí teria aqui o endereço, o último endereço aqui de 4 bits, seria FFFF. Eu estou botando errado, não, eu vou até tirar daqui, porque o FFF é usado para outra coisa, o stack para pilha, a pilha vai subindo aqui, então uma área de memória RAM fica aqui no final e é usada para pilha, muitas vezes. O stack. Lembra de ter visto em algum lugar? Stack Overflow. É um ponteiro que ele vai subindo na memória, daqui do último endereço, vai subindo, guardando informação. E quando dá um erro no programa, ele ultrapassa a área de memória de pilha, e aí dá um overflow no stack, na pilha da memória RAM. Fica separado para guardar rascunho do programa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, entrada e saída, uma porta de entrada e saída. Eu vou colocar aqui no endereço 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui no endereço, o último endereço aqui vai ser 7, F, 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 bem no meio da memória. O último aqui embaixo, F, 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 F. O endereço seguinte aqui do meio é o 8000. Espero que um dia vocês sejam capazes de olhar para esse número e ver imediatamente como é que as memórias estão organizadas. Quem sabe se eu não vou ensinar isso para vocês. Muito bem. Então, esse aqui é um exemplo de mapa de memória. Não estou esperando que vocês entendam, porque é um assunto que exige o entendimento do que é o decodificador de endereço para ativar o chip select. Fala aí, Gabriel. Não precisa levantar a mão, não. Entra falando. Mestre, deixa eu te perguntar, esse mapa de memória depende de cada plataforma ou é tipo padrão, sempre foi? Não, depende de cada plataforma. Okay. Depende de cada plataforma. Tem algumas que são padronizadas. Por exemplo, para rodar o Windows, não pode ser muito diferente uma da outra. Senão, o Windows não vai saber. Aí o que acontece é o seguinte, a BIOS trabalha junto com o Windows trabalha junto com a BIOS para organizar o mapa de memória para o Windows poder trabalhar, para saber onde é que estão as coisas. Né? As portas, por exemplo, assim, as portas elas podem estar em endereço diferente. É muito comum você ver, assim, você pega um computador, ele tem a porta com 1, com 2 de hardware, com 0 e com 1. Aí você instala alguma coisa, um pendrive, deixa eu falar uma outra coisa, alguma coisa de comunicação externa, né? E aí ele cria lá uma com 15, uma porta de comunicação número 15. Está no endereço maluco lá, que o Windows olhou a tabela assim, aqui está livre, vou botar aqui. E um outro Windows rodando num outro computador, ele talvez bote em outro endereço, entendeu? Mas aí o Windows sabe, toda vez que ele liga, ele atribui o endereço. Sabe quem faz isso? O driver. Quando você instala o driver de uma placa de vídeo, driver de um CD-ROM, quer dizer, o CD-ROM hoje em dia ninguém instala mais driver, porque eu digo driver de software, né? O próprio Windows já reconhece e já coloca tudo lá, e você, leigo, você fica sem saber em que endereço está. Mas ele sabe. E não precisa estar no mesmo endereço. Imagine quando você bota 2 HDs, né? Você está com um HD, você bota 2 HDs, bota 3 HDs, 4 HDs. Pode botar? Claro que pode.
Em que endereço vai ficar? Ele vai organizando. O Windows vai organizando. Ele trabalha junto com a BIOS para organizar isso no mapa de memória. Onde é que está a entrada e saída do HD 0? Onde é que está a entrada e saída do HD 1? O Linux é a mesma coisa, o Linux também faz isso. Eu não estou dizendo que eu sei como é que se faz isso, né? Preste atenção, né? Eu não sei como é que se faz, não tenho a menor ideia. Mas os caras bons de hardware lá da Microsoft, eles sabem, né? Os caras de hardware. Os caras de software não têm a menor ideia. Eles trabalham já com hardware acabado, funcionando, né? É isso. Alguém quer perguntar mais Não, mas eu alguma queria coisa? a arquitetura, tipo MIPS, essas coisas assim, se são diferentes. Eu imagino que, claro, que se o Windows roda basicamente na x86, né? Tipo, a mesma arquitetura, mais ou menos, de informação. Mas eu pensava outros processadores, outras linhas, tipo processador de celular, processador de não sei o quê. Se tudo tem um endereçamento de memória parecido, semelhante. Nem sempre. O que você falou, x86, por exemplo, o x86 é porque tinha o primeiro, o 8080, na verdade o 4004 foi o primeiro, depois o 8008, depois o 8080, depois teve o 8085, depois teve o 8086, depois do 8086 teve o 1686, não, como é que era? 1686, 3286, está me fugindo agora. Acho que tinha 386, 486, é isso Não, também? isso, 186, 286, 386, 486. Aí parou no Então, 486. eu Aí veio o imagino, Paint. suponho, que toda arquitetura baseado nesses arquitetura que eu falo de linguagem de máquina, baseado nesse, deve seguir mais ou menos a mesma linha de pensamento. Mas Mais eu ou menos, pensava, mais ou menos, mais ou menos. pensava em relação ao Quando processador. você pega um programa para rodar em processador Intel 16 bits, quando é um programa para computador 16 bits, hoje, atualmente não tem mais 16 bits, é 32 ou 64, né? Windows 32 e o Windows 64, né? O que é o Windows 32 e o Windows 64? É porque a CPU evoluiu, entendeu? E aí acontece assim, se você pegar um programa para rodar no 64, ele não roda no 32, nas CPUs de 32 bits, no Windows de 32 bits. Não tem como rodar, porque ele tem instruções e barramento de endereço muito maior, entendeu? Não consegue rodar, porque aquele hardware não tem isso daí. Ao contrário, funciona. Então, se você pegar um programa que foi feito para rodar em 32 bits, você roda numa CPU de 64, porque ela consegue alocar para atender aquele hardware, porque expandiu a partir do 16 bits, do 8 bits, depois 16 bits, depois 32 bits, e o número, esse número, é o número que a CPU consegue trabalhar dentro dela, né? Então, o barramento de endereço tem Sim, que prever, de fala. endereço não, barramento de dados tem que prever isso. As memórias, é isso. Ok, ok. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Jonathan, você está sem microfone. Johnny disse que não. Por aqui tudo certo também, Arídio. Tá, ok. O Jonathan botou, estou sem mic. Ok. A última pergunta dele foi o do flip-flop. Ok. Beleza, pessoal. Eu vou fazer esse esquema. Ah, fala, Jonathan, pode escrever aí que eu estou lendo. Está digitando?
Então, digita aí o que você quiser saber, eu vejo aqui. Então, uma outra aula que eu tenho que fazer assim, eu continuo falando agora do decodificador de endereço, né? Tem uma lógica muito interessante que usa nos microcontroladores. O microcontrolador ele fica muito mais fácil de ser compreendido quando você entende decodificador de endereço, né? Porque vocês vão aprender, por exemplo, o Adriano vai ensinar isso para vocês, mas ele vai chegar para vocês e vai dizer, a memória ROM está de tal endereço até tal endereço para o microcontrolador PIC 16F628. Vamos abrir o datasheet lá, o datasheet do 16F628, da Microchip. Aí vai abrir, aí tem uma página lá que tem o mapa de memória. Esse é parecido com esse. Aí vai ter lá os endereços da memória ROM, endereço da memória RAM, onde é que está a pilha para guardar os dados. Se você puser uma porta de entrada e saída, como é que você faz? Os blocos de memória, ele tem blocos de memória. Já tentei abrir um jogo antigo. Feito para o Win32, no Windows 104, não rodou. Mas não era para abrir. Talvez não por causa da placa de vídeo. O problema dos jogos está na placa de vídeo. Então, as interrupções e o acesso direto à placa de vídeo com o hardware não dá certo. Eu estava falando em relação à CPU, né? Mas o processador de vídeo não aceita aqueles comandos. Talvez se você pusesse uma placa bem burrinha, daquelas antigas, né? Talvez rodasse. Talvez, não tenho certeza. Tinha alguns problemas, eu me lembro disso, eu dava umas aulas, teve uma época, muito tempo, eu, Zé Carlos, Adriano, vocês não conhecem o Zé Carlos, ele dá aula durante o dia. Adriano e outro colega que já faleceu há muitos anos, nós dávamos aula no PC, aula de hardware. Nós punhamos portas, fazíamos programas em linguagem de máquina do Pentium, não era Windows. Nós atuávamos direto na máquina, usando o código de operação em hexadecimal. A gente mandava para a porta, os alunos aprendiam como fazer isso, como funcionar, porque houve uma época que tinha muito programa na indústria que não rodava o Windows, não era a partir do Windows. Ninguém queria saber de Windows para controlar a máquina, né? Então, cada um fazia o seu programa para controlar a máquina usando uma CPU grande, né? Para ter velocidade, para ter grande capacidade de programa, né? Então, muita gente usou 286 para controlar equipamentos da indústria, né? 386, coisa assim. E aí, quando veio o Windows XP, o Windows XP foi 2010. Eu acho que não, 2010 foi o Windows 10, né? Agora eu não lembro. O Windows XP veio depois do Windows 8. E quando veio o Windows XP, vários programas que eu rodava em Assembler pararam de funcionar por causa do endereçamento da placa de vídeo. Hein? 2008? 2001. 2001? Tá. Exato. 2001. Então, se você rodar um jogo em modo de compatibilidade, nem sempre funciona. Eu tenho compatibilidade do Windows. Não. Só se você... Não, nem sempre. Nem sempre. Tem jogo que roda, mas nem sempre. Depende da placa de vídeo, depende de outras coisas. Eu tenho programas que foram feitos para o Windows, aquele Windows anterior, 95, Windows 8, e quando veio o Windows XP, eu pedia, um ex-aluno que tinha feito o programa, eu pedi a ele para compilar para o Windows 10, ele compilou, me mandou, rodei no Windows 10 um tempão, é um programa de simulação de eletrônica muito bom,
E atualmente não roda mais. Modo de compatibilidade, nada. Não funciona. Eu tenho a impressão que ele nem funcionaria se eu rodasse um emulador do Windows 10. Para mim, isso nunca funcionou. Sim. Entendi. Eu achei que... o Johnny é que falou rodar no modo compatibilidade. O Johnny respondeu, o Jonathan respondeu que para ele isso nunca funcionou. Mas o problema é que você pode rodar modo de compatibilidade do Windows. Manda para mim, que analisa o caso. Eu não tenho a fonte. Se eu tivesse a fonte, estava resolvido. Eu já estou há alguns anos para pedir a ele o código-fonte para compilar. Entendeu? Ele só me deu o executável. Aí tu não vai ter o que olhar. É isso? Muito bem. Então eu vou encerrar. Agradeço muito a presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem for assistir esse vídeo depois. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela audiência depois também. Eu vou encerrar a gravação agora e depois, então, eu vou desconectar, ok? Vocês querem dizer mais alguma coisa? Valeu, professor. Obrigado. Tá bom. Boa noite, João. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Ok, Jonathan. Encerrando a gravação. Parar a gravação.